Muito bem, vamos aqui à correção do Enem, tá certo, desse presente ano. Essa aqui é a questão 13. As secas e o efeito econômico da borracha, produto que no final do século XIX alcançava preços altos nos mercados internacionais, motivaram a movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à Bolívia, embora a maioria da sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Bom, para reagir à presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região a uma entidade internacional, a Bolivian Syndicate, iniciando violentas disputas nos dois lados da fronteira. O conflito só terminou em 1913, aliás, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. Olha aqui a fonte, tá certo? Bom, vamos para o enunciado. Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território brasileiro, aliás, tornou-se parte do território nacional brasileiro, letra A, vamos lá, pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação. Não, não, o Brasil que indenizou a Bolívia. Letra B, por meio de auxílio do Bolivian Syndicate, que é nisso, que aos imigrantes brasileiros da região. Não, foi isso aqui foi através de uma guerra, tá? É só você pesquisar os líderes aqui, ó. Luiz Galvez e Plácido de Castro. Vocês vão entender. Aí tá no YouTube isso, tá bom? E a letra C, a correta, devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. Aqui é o famoso Barão de Rio Branco, tá certo? Que ajudou nisso. Vamos ao enunciado. Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro devido à crescente imigração de brasileiros que exploraram os seringais. Tá certo? Letra correta é C. Letra D. Em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. Esses estrangeiros são brasileiros, tá bom? Imigrantes estrangeiros são brasileiros. Imigrantes estrangeiros brasileiros. Letra E. Pela indenização que os imigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. Não, não. Aqui foi o governo brasileiro que pagou, não foram os imigrantes brasileiros. Vamos aqui para outra questão. Questão aqui 16, tá certo? Império Inca. O Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a capital sagrada, era o centro administrativo de uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião, a religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo de batata e de milho. Vamos lá? A principal característica da sociedade inca era a letra A, ditadura teocrática, que igualava todos. Não, não, aqui a sociedade, a ditadura aqui é estamental. A sociedade era estamental. Bom, letra B, existência de igualdade social e da coletivização. Não, não, desigualdade social. Tá certo? Letra C, estrutura social desigual compensada pela coletivização de todos os bens. Não, não. Aqui existia riqueza, os ricos, grupo social dos ricos. Nada de coletivização de todos os bens. Letra D, existência de mobilidade social que levou à composição de elites pelo mérito. Não, não. Nada de mobilidade social. Aqui é imobilidade social. E a letra E é a correta. Impossibilidade de se mudar de status social e a existência de uma aristocracia hereditária. Essa é a resposta, mais uma vez anunciado. A principal característica da sociedade inca era a impossibilidade de se mudar de status social e a existência de uma aristocracia hereditária. Essa é a correta. Vamos aqui para outra questão. A questão longa, hein? Questão longa. Aliás, enunciado longo. Mais uma vez aqui a questão 19. Vamos lá. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de tropa, que, no passado, se referia ao conjunto de homens que transportavam gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar para o outro num lombo de mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais e mais tarde em Goiás.
A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as novas áreas, e por isso era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá e coiter, um molho de vinagre com fruto cáustico espremido. Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho, com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro era um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. Certo? Mais uma vez aqui o enunciado. A criação de feijão tropeiro pela culinária brasileira está relacionada a, letra A, melhorar aqui a imagem, atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. Nada a ver nas minas. Letra B, atividade culinária exercida pelos moradores, cozinheiros que viviam na região das minas. Também nada a ver, isso aqui são os tropeiros, os viajantes. Nada de moradores. Letra C, a correta. Atividade mercantil exercida pelos tropeiros que transportavam gado e mercadorias. Esse aqui, os tropeiros. Mais uma vez anunciado. A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionado à atividade mercantil exercida pelos tropeiros que transportavam gado e mercadorias. Os tropeiros. Letra D. Atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. Nada a ver. Nada a ver se dispor de alimentos. E a letra E. Atividade mineradora exercida pelos tropeiros. Atividade mineradora. Não, atividade de transporte exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. Nada a ver. Vamos aqui para outra questão. A resposta aqui é a letra D, C, tá certo? Para a questão 19 do caderno azul. Vamos aqui para outra questão aqui, a questão 23. A falar de Luiz Gama, hein? Negro, filho de escrava. Esse filho de escrava aqui, eu vou abrir um parênteses, é aquela escrava que, se não me engano, foi na Revolta dos Malês. Filho de escrava. Essa escrava aqui, a mãe dele, ela foi da Revolta dos Malês, 1835. Bom, vamos aqui ao enunciado. O texto, aliás, desculpa, o texto. Questão 23. Negro, filho de escravo e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vencido ilegalmente como escravo Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívida de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade, conseguiu provar de que havia nascido livre. Autodidata, advogado, sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se num pouco tempo em proeminente advogado da causa abolicionista. Aqui se define aqui a habilidade. Olha o enunciado aqui, ó. É hoje E. Azevedo, o chefe de Carambinha, revista História, certo? Enunciado. Vamos lá, o enunciado. A conquista da liberdade pelos afrodescendentes, na segunda metade do século XIX, foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a letra A, impossibilidade de ascensão social. Não, possibilidade. Possibilidade de ascensão social, essa é a resposta certa. Possibilidade de ascensão social do negro como negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. Aqui no lugar de impossibilidade seria possibilidade. E a letra B é a correta. Extrema dificuldade de projeção dos intelectuais nesse contexto e utilização do direito como canal de luta pela liberdade. Essa é a resposta. Mais uma vez anunciado, hein? A conquista da liberdade pelos afrodescendentes na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como forma de luta pela liberdade. É isso a resposta.
Letra C, melhorar a imagem. Rigidez de uma sociedade assentada na escravidão que invisibilizava, não, viabilizava, era possível, os mecanismos de ascensão social, tá certo? Até que ele foi autodidata. Bom, letra D, possibilidade de ascensão social viabilizado pelas o apoio das elites, nada a ver apoio das elites, nada a ver. Dominante ao mestiço filho de pai português, nada a ver esse apoio das elites dominantes. E a letra D aqui, troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorga o direito de advocacia do mesmo. Ih, viajando a maionese, que é a troca de favores entre um representante negro e a elite agrária. Nada a ver essa resposta. A resposta aqui é então a letra D, B, tá bom? Tem uma dificuldade da projeção dos intelectuais negros nesse contexto, a utilização do direito negro no canal de luta pela liberdade. Bom, pessoal, por enquanto é só isso aí, tá certo? Beleza? Bom, se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí, valeu. Bons estudos, tá bom? Estudando através de provas anteriores.